E você, acredita em milagres e coisas sobrenaturais? Bom, gente, eu estou de volta aqui nesse formato de vlog. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que a proposta principal era fazer como se fosse um vlog falando de hipnose. Acabou que o canal tomou outras proporções, a gente acabou fazendo vídeos em outros formatos. Acabou que teve aí uma variedade, mas o intuito desse vídeo é retomar um pouquinho o formato original de quando a gente começou. Esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre uma matéria que saiu agora no final do mês passado, escrita pelo Lucas Bellarmino. Eu não conheço ele, não conheço nada do trabalho dele, mas eu vi esse artigo que ele escreveu, publicado pelo Eric Eslan no site equipehipnose.com, vou deixar linkado aqui embaixo, caso você queira dar uma lida. Então eu cheguei a postar ela e vi que muitas pessoas comentaram, teve uma gama de discussão muito grande a respeito dessa reportagem específica. Eu queria fazer esse vídeo para esclarecer e acrescentar alguns pontos que não foram abordados lá no artigo e comentar alguns outros pontos também. Primeiro que é o seguinte, o intuito desse vídeo não é te fazer ir contra a sua crença, não é converter ninguém. Não me venha depois falar que o Tom está querendo tirar a fé das pessoas. O intuito desse vídeo é fazer uma explicação com base em ciência e o que foi provado e o que ainda não foi provado, a gente descarta. Simplesmente isso. Então, tem alguns fenômenos que já foram explicados, já foram comprovados, que vem acontecendo em cultos religiosos, independente da vertente, se é catolicismo, protestante, seja ele alguma religião de matriz africana, espiritismo, todos eles acontecem fenômenos parecidos, se não forem os mesmos, que a gente vê em hipnose. Então, nesse artigo, ele começa falando sobre o transe dentro das instituições religiosas. Não é esse transe que a gente vê em show de hipnose de palco, que o hipnotista chega e realmente quer induzir, quer que o sujeito faça alguma coisa específica. Não é desse tipo de transe que ele cita lá no artigo. O que é o transe normalmente? Que todo mundo fala que é um estado alterado, outras pessoas dizem que é um estado natural de consciência. Eu particularmente acredito que é uma coisa que todo mundo entra todos os dias. Seja quando você está dirigindo o seu carro e você está pensando em outras coisas e quando se dá conta, chegou. Seja quando você está jogando videogame, seja quando você vai passar 10 minutos no Facebook, passa 3 horas. Isso não deixa de ser transe hipnótico. Você se desliga do mundo e foca a sua atenção numa coisa só. Geralmente, esse transe é induzido por qualquer coisa. Uma imagem, um som, um cheiro, uma música, um discurso bem dado. E os efeitos fisiológicos do transe são vários. Incluem um relaxamento total do corpo. Não, tem transes que não precisam necessariamente relaxado. Existem transes mais despertos. Sensação de conforto, uma experiência mais positiva, uma experiência agradável. São sensações que as pessoas que são hipnotizadas elas relatam, independente do contexto. Inclusive eu, quando sou hipnotizado, eu também sinto isso. Eu adoro ser hipnotizado. Então, o que acontece geralmente em cultos religiosos? A pessoa chega e é acometida por todos esses estímulos, pela imagem do templo em si, pelas músicas que se tocam no ambiente, pelos aromatizantes que em alguns cultos eles utilizam. Então, são várias coisas
que vão estimulando com que aquele processo de alteração de consciência se inicie. Então, o que acontece? Vem a figura de autoridade, no caso, o líder religioso, e às vezes pode acontecer também de a autoridade em si, do líder religioso, ser criticada por uma pessoa. Ah, não, esse cara, ele não é capaz de me fazer tocar. Mas o que o líder religioso faz? Ele fala que não é ele que está fazendo aquilo acontecer, é uma presença divina, seja ele qual o Deus da crença que se trata. Então, a pessoa que ela duvida dos poderes do pastor ou de alguém, não vai duvidar certamente do poder de Deus, se é ele que está transmitindo aquilo. Então, a gente tem todos esses quesitos que facilitam com que esses estados sejam gerados dentro do ambiente religioso. E muitas pessoas que procuram esses locais são pessoas que às vezes querem se desligar realmente do mundo, querem se desligar daquele problema com a família, daquele problema financeiro, a violência que assola o mundo, e ela quer desligar de várias coisas. Então, quando ela está dentro da igreja, ela é como se ela fechasse as portas e o mundo ficasse do lado de fora. A realidade avassaladora que cerca, ela meio que não entra lá. Essa questão do transe religioso é uma coisa que já vem bem de antigamente. Né? Por exemplo, na Grécia Antiga já eram registrados esses tipos de transes, em que as sacerdotisas ficavam ouvindo músicas e bebendo vinho e se diziam incorporar entidades. E esses tipos de fenômenos eles começaram a ser estudados a partir do século XIX, com o advento da psicologia. Os primeiros psicólogos, né, no caso, psicólogos experimentais em laboratórios que estudavam fenômenos da mente humana, começaram a olhar para esses tipos de coisas. Uma coisa bem interessante que o Lucas colocou lá no artigo dele foi a explicação do loop hipnótico. O loop hipnótico, a primeira pessoa que eu vi falando sobre esse loop, usando esse termo, e essa mesma explicação que ele colocou lá no artigo, foi o James Tripp. Eu não sei se o James Tripp criou o loop hipnótico, ele que fez a metodologia, ou se ele já pegou de alguém, não sei. Mas a referência que eu tenho é do James Tripp. E ele explica que o transe ele tem alguns elementos. Então, o primeiro elemento do loop hipnótico é o fator crença. Crença na hipnose é quando a pessoa sabe que você é um hipnotista, sabe que você tem conhecimento, sabe que você é uma pessoa que sabe fazer bem, e ela vai entrar mais fácil em transe, ela vai se sentir mais segura com você. No caso do hipnotista, ou pode ser no caso de uma figura religiosa, de um líder religioso. Então, ela sabe que ali dentro daquele culto vai acontecer alguma coisa, porque ela já ouviu falar de várias outras pessoas que ali dentro acontece alguma coisa. E quando essa pessoa acredita que vai acontecer alguma coisa, ela gera a expectativa. E quando ela tem a expectativa de que algo vai acontecer, aquilo se torna mais fácil de se acontecer. E depois que ela já tem a expectativa, ela começa a ativar uma outra coisa, o fator imaginação. A imaginação dela começa a trabalhar de acordo com a crença que gerou a expectativa, e a imaginação dela começa a trabalhar para que aqueles fenômenos venham a acontecer. Ou seja, a imaginação dela está muito ligado à memória que ela tem de algo que ela já viu, por exemplo. O que acontece, por exemplo, um pastor pegar um cara que está possuído pelo demônio? Às vezes acontece de ser um cara realmente interpretando, ou não. Pode ser uma coisa que, de tanto que a pessoa já viu outras pessoas possuídas pelo demônio, aquilo já está incrustado na memória dela. Então ela já tem uma referência, ela tem um modelo de como é estar possuído pelo demônio. A pessoa que falar em línguas, ou psicografia, ou qualquer coisa assim.
Então, a imaginação dela trabalha para que aquilo aconteça. O próximo elemento do loop hipnótico é a fisiologia, a neurofisiologia. Quando a crença gera expectativa e ela imagina aquilo que vai acontecer, o cérebro não diferencia o que é real e o que é imaginação. Começa a achar que aquela imaginação é realidade e começa a trabalhar, a produzir novas sinapses, a produzir neurotransmissores, tudo o que o corpo necessita para que aquele fenômeno aconteça de verdade. Ou seja, ela sai de si. Quando ela sai de si, é a experiência. No caso da hipnose, pode ser uma sugestão que ela esteja executando no palco, ou nesse caso, culto, ele pode estar lá recebendo a entidade nele e sendo tocado pelo Espírito Santo, por Jesus, pela pombagira, ou qualquer coisa assim. Experiência religiosa que ela vai estar tendo naquele momento, devido a todos esses elementos explicados pelo hipnótico. Outra coisa interessante que está escrito lá no artigo falou sobre neurônios espelho. Neurônios espelho são a forma que os seres humanos ou mamíferos, primatas, encontraram para se adequar a novos grupos. Uma coisa que explica muito isso também, dessa questão da conformidade pública, foi um experimento que um psicólogo chamado Solomon Asch fez no começo dos anos 50. Através desse estudo dele, ele descobriu um fenômeno chamado conformidade pública, ou peer pressure. Pode ser traduzido como pressão do grupo, pressão social, alguma coisa assim. O que foi o experimento do Asch? Uma pessoa ser testada e falaram que ia fazer um experimento envolvendo associações de imagem. E chegando lá, tinha mais 6 pessoas dentro do laboratório. E elas já estavam devidamente sentadas à mesa, todas em ordem. A pessoa que chegava para ser testada sentava no último lugar lá da mesa. E depois o que ele fazia? Ele mostrava um modelo de como se fosse um risquinho. E outros 3, um que é igual ao modelo original e outros 2 completamente diferentes, que ele colocava A, B e C. E o objetivo do teste é simples. Ele fala, eu vou passar uma instrução simples. Você vai ter que ver o modelo e dizer se A, B ou C é igual ao modelo. Simples assim. Só que esse não é o objetivo da pesquisa. Os outros 6 que estavam lá eram atores. Eram pessoas combinadas com o pesquisador. E eles davam respostas erradas. Por exemplo, vinha um modelo que, por exemplo, a letra B era igual ao modelo, mas eles davam a resposta que era A, por exemplo. E a última pessoa que era o testado de verdade concordava com eles. Porque se os outros 6 falaram que é A, por que eu vou falar que é B? Então, ele, por conformidade pública, mesmo sabendo que aquela resposta está errada, para não discordar do grupo, ele dava a resposta errada. Ou seja, é uma forma que os seres humanos encontram de se adaptar a um grupo, de não ir contra o grupo, para não se sentirem excluídos. Isso é uma questão primitiva do ser humano. Então, devido a esse fenômeno que é estudado pela psicologia social de conformidade pública, o peer pressure, as pessoas que adentram a um novo grupo, no caso um ritual religioso, ele vai tender a seguir o que o grupo está fazendo. Então, se está todo mundo prestando atenção na música, levantando a mão para cima e balangando de um lado para o outro, é isso que ele vai fazer também. Às vezes até ele nem acredita naquilo, mas ele acaba fazendo e entra no estado alterado de consciência, assim como os demais. Outra coisa que pastores gostam de utilizar, ou então aqueles obreiros que ficam lá, eles ficam rodando a cabeça das pessoas. Você já viu isso? Eles pegam a cabeça e ficam rodando, então fica rodando o corpo das pessoas e faz eles ficar pulando e aquele ritmo frenético. Quem mexe com hipnose já deve ter visto um aprofundamento que pega a cabeça do sujeito e começa a rodar. Aquilo desorienta o cerebelo e desorientando, a pessoa aprofunda mais ainda no transe. Agora alguém pode falar, mas todos os pastores estudam hipnose para poder fazer isso? Não. Óbvio, alguns provavelmente devem estudar sim, tem que saber que isso é hipnose e usam na cara dura. Agora, alguns não. Alguns bons pastores,
Eles têm algum modelo de outros bons pastores que são influência para eles, ou algo assim, e eles aprendem, apenas copiam o jeito, ou então aprendem, essa é a forma correta de se pregar, então faça desse jeito. E ele não sabe que aquilo que ele está falando são técnicas de hipnose. Ele apenas aprendeu assim, e é assim que acontece. Às vezes ele até acredita que ele realmente está transferindo um poder de Deus, ou está fazendo as pessoas encontrarem Jesus. Ele acredita nisso e usam com sinceridade. Sim, existem alguns assim. Agora, tem alguns que não. Eles sabem que isso é tudo balela, mas estão fazendo aquilo para poder ludibriar os fiéis que estão lá. Tem casos e casos. Tem sim igrejas sérias que fazem um trabalho bacana, não enganam os fiéis. Tem sim. Agora, óbvio que tem os que estão lá para enganar as pessoas. Se você quiser ver mais como que funciona essa questão do controle das pessoas e da lavagem cerebral, eu indico para você ler um livro chamado Lavagem Cerebral e Hipnose em Cultos Protestantes, do Jaime Francisco de Moura. Eu não conheço nenhum outro tipo de trabalho dele, não sei o que ele faz, se ele trabalha com hipnose, se ele é religioso, eu não sei. Mas o livro dele é muito bom. Ele fala sobre essa questão de como cultos protestantes usam da hipnose, cara de pau mesmo, para enganar os fiéis. É assunto para outro vídeo. Mas voltando às técnicas que os pastores usam, além de ficar rodando a cabeça e rodando as pessoas, eles têm uma forma de falar, é uma forma ritmada e cadenciada. É exatamente como os hipnotistas fazem, como um hipnoterapeuta faz, por exemplo, no consultório. São técnicas que produzem o mesmo estado alterado nas pessoas, seja falando que vai utilizar hipnose ou não, mas são os mesmos meios para se chegar ao mesmo objetivo, que é colocar a pessoa em transe. Agora, uma coisa interessante sobre os tipos de fenômenos. Ele só vai acontecer quando a pessoa acredita que aquilo realmente pode acontecer. Não é à toa que a pombagira não desce universal, ou então o Beelzebub não baixa na Umbanda, por exemplo. Por que será que isso acontece? Porque as pessoas que estão naquele culto, todas elas têm uma crença em comum. Todas elas acreditam que aquilo só acontece lá no seu tipo de religião, lá na sua igreja específica, na sua crença específica. E esses fenômenos de vivências, esses fenômenos que as pessoas sentem, só vão acontecer se você acreditar que isso pode acontecer com você. Falar que não acredita, mas ter receio ou ter medo é acreditar da mesma forma. Talvez seja por isso que o demônio, por exemplo, não desce e toma conta da Dilma e abaixa os impostos. Outra coisa que ele até chegou a citar lá no artigo são sobre as curas milagrosas. Você pode falar, mas é porque tinha uma tia que estava no hospital doente e ela rezou, rezou, rezou e ela se curou. Claro, isso acontece sim. Agora, sinto lhe informar, isso é um efeito placebo. O efeito placebo, até certo ponto, ele é curado por forças da mente. Então, que hipnoterapia funciona, não deixa de ser um efeito placebo. Agora, a pessoa que estava lá, a tia que estava lá internada no hospital, rezando, eu tenho certeza que ela também estava tomando remédio e sendo acompanhada por médico, fazendo o tratamento adequado para aquela doença. Não foi só a oração. Agora sim, tem vários estudos que dizem que pessoas que têm fé, elas curam mais rápido que pessoas que não têm fé, por exemplo. Agora, elas acreditam naquilo. Lembra do loop. A crença vai gerar a expectativa, e a imaginação vai gerar a experiência e o que o sistema imunológico aumente. Então, sim, isso é possível acontecer. Se você conhece a história do Mágico de Oz, e a meninazinha estava lá, aí vem um furacão, blá, 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 leva ela para o mundo mágico. Lá nesse mundo mágico da fantasia, ela encontra três amigos. Um é um espantalho, ele não tem cérebro, ele gostaria de ser inteligente, uma coisa assim. Sempre que eu vi a história, não lembro direito. Tem o Homem de Lata, que queria ter um coração, porque ele não tinha sentimentos. E o Leão, que é medroso. Aí eles conhecem lá o Mágico de Oz, um diploma de universidade para o espantalho, dá um coração para o Homem de Lata, dá uma medalha lá de coragem para o Leão, uma coisa assim.
Eles vão, enfrentam a bruxa, e aí no desenrolar da história, o espantalho vê que ele consegue raciocinar e ele é inteligente, o leão cria coragem para enfrentar, o homem de lata passa a ter sentimentos, e depois, no final da história, eles descobrem que o Mago de Oz, na verdade, era um ilusionista que aprendeu aquelas coisas no circo e, na verdade, aquilo que ele deu não tem poder nenhum, não faz nada. Fala que o verdadeiro poder está dentro de cada um. Então, esse é o grande mal da história, né? Então, por eles acreditarem que aqueles amuletos fariam eles desenvolverem habilidades, eles realmente desenvolveram habilidades. Nada mais, nada menos do que efeito placebo. Larry Brown ele tem uma série, até legendado lá no canal Mestre da Hipnose, vou deixar linkado aqui embaixo. Aí pode vir alguém e falar: ah, mas só que a minha avó estava com câncer uma vez, e eu fui na igreja e rezei por ela, e ela melhorou do câncer. Agora, eu tenho certeza que a sua avó sabia que você estava rezando por ela. Um médico americano chamado Mitchell Kirchhoff, ele fez um estudo falando sobre a fé alheia. Ele era médico cardiologista, e ele analisou 748 pacientes e estavam fazendo transfusões cardíacas, cirurgias cardíacas, cateterismo, angioplastia, esse tipo de coisa. Ele analisou esses 748 pacientes e não sabiam que tinham pessoas rezando por eles. Então, ele foi a 12 tipos de instituições religiosas diferentes, entre eles judaísmo, budismo, catolicismo, ele foi para vários tipos de religiões e pediram para que rezassem para esses pacientes. E qual foi o resultado que ele teve? Zero. Nenhum paciente que teve essa oração voltada para eles teve algum tipo de melhora ou piora significativa. E aí você pode vir e falar: ah, mas isso daí é coisa que o médico é ateu, o médico é satanista e não sei o quê, e queria derrubar essa tese aí de que rezar não serve para nada. O médico, ele era bem religioso, inclusive ele passou um tempo na Índia, decepcionado com o resultado dessa pesquisa, na verdade. Então, fé alheia não serve para nada, a não ser que a pessoa saiba que você está rezando por ela. Aí sim, funciona. Então é isso, esse vídeo já deve ter ficado grande pra caramba, mas não importa, quem se interessa pelo assunto vai ver até o final. Você está vendo aqui agora porque você se interessou e viu até o final. Então, esses são só alguns pontos que eu queria pontuar lá naquele artigo que eu compartilhei na minha página, no meu perfil pessoal, inclusive. Eu vi muita gente falando, vi muita gente comentando umas coisas nada a ver. E é isso. Eu falo com base no que foi comprovado, no que tem estudos. Se aparecer alguém falando, comprovando que intervenções espirituais existem e são comprovadas, tá aqui a prova, qualquer um pode acontecer, independente de você acreditar ou não, vai ser ótimo. Eu estou aqui para ver, eu estou aqui para fazer outro vídeo depois falando sobre isso, mas infelizmente até agora nada foi comprovado, nada foi demonstrado. Então, se você gostou do vídeo, mostre esse vídeo para quem se interessa por isso, para quem quer saber mais a respeito, para quem mexe com hipnose, para quem não mexe com hipnose. É importante que se estude, se informe, não se deixe enganar por mentiras contadas. Existe uma frase que diz que uma mentira contada 1000 vezes com convicção se torna verdade. O cara que falou isso é um cara chamado Joseph Goebbels. Ele era no início da propaganda de um cara chamado Adolf Hitler. Então, entenda o que está acontecendo, a sua fé é importante. Não estou aqui para dizer que você está errado, e não presta ter fé. Sim, porque eu acho que ela tem a importância no mundo. Tem pessoas que só têm isso a se agarrar, pessoas que se regeneram, que descer a vida toda, depois arrepende de alguma forma e vira seguidor de alguma religião. Eu, particularmente, prefiro ter alguém apontando uma Bíblia do que uma arma para mim. É isso. Tá? Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, compartilha com as outras pessoas, assina aqui o canal. Eu vou pretendo fazer mais vídeos como esse, esclarecendo algumas coisas.
tiver alguma sugestão de assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. Então é isso, valeu, beijo no cérebro, até a próxima.